Aí eu vou dar o alerta aqui, ó. Não assumam isso como uma sugestão de venda, tá? Eu não estou querendo dizer que a empresa é ruim, estou dizendo que é um risco que ela vai correr e que a gente tem que estar atento a isso. Inclusive, como eu disse lá no começo, eu tenho essa ação na minha carteira, então não faria sentido eu estar supostamente recomendando uma venda se eu tenho ela na carteira, que é a Sanepar. Sanepar é a empresa de saneamento, né? A empresa de saneamento que atua lá no Paraná. Então é uma empresa que tem um histórico de resultado aí excelente, empresa que passa em todos os critérios fundamentalistas, né? Se você for fazer um filtro fundamentalista na Sanepar, você vai ver que é uma empresa que nota quase 10, né? Quase perfeito. A gente tem a questão da governança, de ser uma empresa estatal e tal, isso tira alguns pontos, mas a Sanepar tira nota muito boa em critérios fundamentalistas. Qual é o problema que eu vejo na Sanepar? E aí, pensando em futuro, talvez daqui a uns 5, 6, 7 anos, esse risco pode começar a se concretizar. Que é o seguinte, tem a ver com o novo marco do saneamento. Deixa eu explicar o que mudou, o que principalmente mudou com o novo marco de saneamento e como isso vai impactar a Sanepar. O Vinícius está dizendo que hoje está menos 18 na carteira. A Sanepar está um pouco ruim aí para quem investiu há mais tempo, mas eu acho que ela vai subir, tá? Esse valor que ela está hoje, ela vai subir, mas o risco que eu estou imaginando aqui é o seguinte: como que funcionam hoje as empresas de saneamento no Brasil? Isso pouca gente fala, tá? Eu vejo muita gente falando de Sanepar, margem tal, receita, não sei o que. Poucos entram no negócio a fundo, como eu vou entrar aqui com vocês. Então, prepara aí que esse conteúdo aqui vale ouro. Vocês não encontram esse tipo de conteúdo fácil aí na internet. É o seguinte, como funciona um contrato de saneamento de uma empresa de saneamento? Atualmente elas funcionam, pelo menos as empresas públicas, né, de saneamento, elas fecham contratos de programa. A gente chama isso de contrato de programa. O que é o contrato de programa? É um contrato que um município, por exemplo, o município é o titular do serviço de saneamento, então é da competência do município fazer o serviço de saneamento. Aí, por meio de um contrato de programa, ele pode contratar, conceder, né, ele faz uma concessão desse serviço para um outro órgão público ou uma empresa pública. Então, se um município ele quer contratar uma empresa para fazer ali o saneamento da cidade, né, o prefeito quer contratar uma empresa para fazer o saneamento da cidade, ele pode recorrer a um contrato de programa. E aí o contrato de programa tem que ser feito somente com órgãos públicos. Ele não pode fazer um contrato de programa com uma empresa privada, por exemplo. E qual é a vantagem desse contrato de programa? A principal é que ele pode ser feito sem licitação. Então, existe uma prática, né, normal, né, até histórico, aí, cultural, de os municípios do estado fecharem contratos de programa com a empresa pública de saneamento daquele estado. Então, no caso do Paraná, os diversos municípios lá do Paraná, a maioria deles, né, se eu não me engano, tem alguns poucos que não são com a Sanepar, mas a maioria deles fecharam um contrato com a Sanepar. Então a Sanepar, ela pegou a concessão de quase todos os municípios do Paraná. Isso sem licitação, né? Ela não precisou concorrer com ninguém, né? Os municípios podem simplesmente, o prefeito baixa lá na porta da Sanepar e eles fecham um contrato. Então existe essa previsão legal de simplificar a contratação de serviços de saneamento. Aí que entra... eu estou olhando aqui de lado porque eu estou vendo se eu não esqueço nada, tá? Mas aí que entra o marco do saneamento. O que o marco do saneamento fez? Ele acabou com isso. Então, ele não tem mais contratos de programa, não tem mais essa coisa de contratar empresa pública sem licitação. Toda concessão de saneamento agora tem que ter ampla concorrência, tem que ter licitação. Então, o que vai acontecer? Quando as atuais concessões dos municípios aí, Brasil afora, começarem a vencer, eles não vão poder simplesmente renovar com a empresa que já presta serviço.
eles vão ter que fazer uma nova licitação, uma nova concorrência para ou contratar a mesma empresa ou uma outra que ofereça uma proposta melhor, tá? Então, por exemplo, um município lá do Paraná que tiver um vencimento aí mais curto de um contrato de saneamento com a Sanepar, quando esse contrato vencer, ele não vai poder renovar com a Sanepar, ele vai ter que abrir uma concorrência. E aí qual é o problema? Que quando ele abre uma concorrência, isso abre espaço para as empresas privadas de saneamento. Então, antes as empresas privadas, elas sofriam muito, porque elas tinham que passar pela barreira da facilidade que os municípios tinham de fechar contrato com a empresa pública de saneamento, porque eles simplesmente podiam fazer sem licitação, né? Então, a empresa privada, ela tinha que fazer o dobro de esforço para conseguir ser competitiva e conseguir algum contrato de saneamento no Brasil. Mas agora não. Agora todo contrato, toda concessão de saneamento tem que ser precedida de licitação e aí vai entrar todo mundo junto em igualdade de competição, né? Empresa pública e empresa privada. Aí que está o problema, né? Não necessariamente é um problema, é um risco, né? Um evento potencial que pode acontecer, porque em tese, né, isso a gente vê acontecer muito, né? As empresas privadas são mais eficientes que as empresas públicas. Então, numa concorrência que você bota cara a cara uma empresa privada contra uma empresa pública, a tendência é que a empresa privada ela consiga oferecer um preço melhor, consiga ser mais competitiva, ter uma estrutura de custos mais competitiva e conseguir oferecer uma tarifa mais baixa e ganhar a disputa, né? É lógico que isso não necessariamente vai acontecer. A concorrência é livre, né? E a Sanepar é uma ótima empresa, né? Ela tem uma saúde financeira muito boa. Ela pode até peitar essas empresas grandes privadas de saneamento, mas assim, é uma empresa pública, né? E como empresa pública, existe a pressão social, existe toda a questão de governança pública que pode atrapalhar na eficiência da empresa, embora seja uma empresa extremamente eficiente e os números delas mostram isso, tá? E uma ocasião interessante que mostrou como as empresas privadas de saneamento estão vindo forte foi o leilão da SEDAI. A SEDAI é a companhia de saneamento do Rio de Janeiro, então era uma empresa pública e ela foi privatizada. O leilão foi agora, tem 2 ou 3 dias. Então eles dividiram as regiões lá em 4 lotes que estavam vendendo as concessões, e quem levou todos os lotes foi basicamente a AEGEA Saneamento e a Iguá Saneamento, que são 2 empresas privadas de saneamento. Inclusive a AEGEA foi uma empresa na qual a Itaúsa comprou uma participação recentemente. Então você vê que a gente teve já uma primeira privatização do setor de saneamento e 2 grandes empresas privadas já morderam com força lá, já entraram com força no setor. Então isso, na medida que os contratos dos municípios forem vencendo, né, os contratos de saneamento, isso aí pode gerar uma pressão muito grande, um fortalecimento muito grande do setor privado de saneamento. Aí o ponto positivo em relação à Sanepar além dela ter uma saúde financeira muito boa, é que os contratos que ela tem atualmente, os principais contratos são de longo prazo, vencem em prazo superior a 20 anos. Estou até com a imagem aqui aberta, ó. O principal contrato, que é de Curitiba, que equivale a 22% da receita dela, vence em 27 anos. Então esse é um problema que a Sanepar vai ter daqui a 27 anos, na hora de renovar o contrato com Curitiba. Mas até lá a gente está tranquilo. Aí Londrina, Maringá, eu estou aqui na ordem de relevância, né, dos contratos. Londrina e Maringá também, acima de 20 anos. Aí ó, o 4º e o 5º principal contrato da Sanepar, que é Ponta Grossa e Cascavel, eles vencem um em 5 anos, o outro em 4 anos. Então esses 2 já podem dar problema, porque daqui a 4, 5 anos são 2 contratos relevantes, os 2 juntos equivalem aí a 7% mais ou menos da receita da empresa, e aí ela vai ter que lutar contra as empresas privadas de saneamento, né? Então esse é um risco aí importante
que pode mudar o jogo para a Sanepar, né, na medida que os contratos forem vencendo. Ela tem muitos contratos, como eu falei, longos ainda vigentes, então isso vai amenizar o impacto, mas na medida que o tempo for passando, e a gente está falando de longo prazo aqui, esses contratos forem vencendo, vamos ver até que ponto a Sanepar, como empresa pública, vai conseguir brigar aí pela renovação deles. Inclusive, já se fala muito que esse possível conflito entre empresas públicas e privadas vai estimular as privatizações. Porque as empresas públicas de saneamento ineficientes, elas vão começar a perder todos os contratos delas. Então ela não vai conseguir mais disputar de igual com as empresas privadas, e ela vai começar a perder todos os contratos, e isso vai gerar uma pressão para privatizar a empresa. Então é por isso que se fala tanto que o marco do saneamento vai estimular privatizações das empresas. Não é porque a lei diz expressamente isso, tem que ser privatizado, mas a dinâmica competitiva do setor pode empurrar os governos a pensar nisso, né? Até para evitar que essas empresas quebrem ou fiquem mal das pernas, beleza? Repetindo, não se assustem com isso, tá? Eu tô falando aqui de risco. Risco são eventos potenciais, não quer dizer que vão acontecer, mas tem que estar aí no nosso radar, e a gente manter sempre a carteira equilibrada frente aos potenciais riscos, né?